já estamos de volta com o Esporte RBA, a gente vai falar agora de velocidade, mas antes disso eu tenho um recadinho para você que precisa comprar o seu carro 0 km ou então trocar o seu carrinho usado, o carrinho velho por um carrinho melhor, né? Que é, claro, o sonho de todo brasileiro. Você pode contar com a Arioldo Multimarcas, a melhor garagem de carros do Alto Vale. Conta com mais de 100 veículos totalmente revisados de procedência. E olha só, a maior garantia entre as garagens de carro do Alto Vale no motor e caixa, hein? São 6 meses de garantia, pessoal. Financiamento em até 60 vezes e para o pessoal do Agrícola, o financiamento é anual, ou seja, imperdível. E além disso, teve algum probleminha no seu carro? Olha só, tem Auto Center do lado da revenda de veículos, uma loja completaça para você na entradinha ali de Ituporanga, no portal à direita. Fala lá com o Arioldo que você com certeza vai fazer um bom negócio. E agora sim, hora de falar de velocidade. E para falar de velocidade hoje, eu recebo aqui meus amigos Glauco, que é presidente do Automóvel Clube de Lontras, boa noite, e também Almir, que é presidente da FAUESC. Almir, Glauco, boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Falar de velocidade é sempre bom, né, Glauco? Sempre bom, e no lugar certo, né? Exatamente. Velocidade no lugar certo. Programa feito para isso. Com certeza. Boa noite a todos, né? Um prazer novamente estar aqui na RBA. Glauco, a gente começa até falando com relação a esse adiamento da etapa de Lontras do Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra. Acho que foi uma decisão acertada de toda a equipe, o presidente da FAUESC também está aí com a gente. Acho que foi uma decisão acertada justamente o pessoal de casa poder ficar bem tranquilo com relação a isso, já que a nossa região aí passou por cheias, né? Adiantamos que não é uma decisão fácil, né? Adiar uma prova sempre é um complicador, mas com o apoio da FAUESC também sempre, em conjunto com todos os sócios muito atuantes, nós decidimos, em virtude realmente das cheias, né, que nós tivemos essa catástrofe aqui em todo o Alto Vale, Lontras também foi afetado, em toda a região, e essa chuva é contínua. Quem sabe até no outro final de semana até seja tempo bom, mas existe toda uma preparação antes, né? Então, por isso foi necessariamente a transferência. Qual a nova data, Glauco? Bom, nós então agora fizemos a data de 5 e 6 de dezembro, né, para que tenhamos tempo, né, de retomar a vida, todo mundo se recuperar, para que a gente possa fazer um grande espetáculo novamente lá em Lontras, nessa rodada dupla. É bom também que se diga, né? Rodada dupla, então, 5 e 6 de dezembro lá em Lontras. Então, muita atenção para você que nos assiste, que é fã de velocidade, ó. 5 e 6 de dezembro, etapa do Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra, aqui pertinho, aqui em Lontras. Almir, o campeonato desse ano tá surpreendente, porque nós temos muitos pilotos do Alto Vale se destacando, não é verdade? Boa noite a todos. Realmente é isso, né? A gente tem melhorado muito. A FAUESC, alguns anos atrás, quando inclusive eu era presidente, né, Glauco, aqui em Lontras, a gente, quando tinha 60, 70 equipes, era um bom número de pilotos. Hoje, graças a Deus, e o trabalho que a gente vem fazendo diante da FAUESC, junto com todos os clubes, com os pilotos, só da região aqui do Alto Vale, nós temos 12 pilotos, só aqui. Quer dizer, então nós vamos, com certeza, essa prova aqui de Lontras deve dar entre 120 e 130 pilotos. É um volume bem considerável, é o maior campeonato de terra do mundo, não existe nenhum campeonato com tantos pilotos, tantas disputas como nós estamos tendo aqui em Santa Catarina na versão de terra. Então isso é bem importante. Como o Glauco acabou de frisar, a gente vai passar para dia 5 e 6 a prova de dezembro aqui. Vamos fazer 2 provas num final de semana só, até para prestigiar um pouco mais o clube, que também está precisando. Essa situação de chuvas atrapalhou bastante. Penso que é bem justo isso pelo clube que vem fazendo o trabalho, sempre fez aqui o Automóvel Clube de Lontras, merecidamente, fazer 2 provas no final de semana, até para o público que vai para ser mais prestigiado. Não, e é legal a gente retomar essa tradição de ter bons pilotos do Alto Vale em todo o estado, justamente porque eu me lembro muito bem na minha adolescência, eu fazia questão que o meu pai me levasse lá no Automóvel Clube de Lontras para assistir o COI. Eu era fãzaço do COI, ia lá, torcia, ele me dava uma camisa autografada, eu ficava bobo com aquilo lá e torcia bastante por ele. E tinha uma rivalidade, ele e o Beto,
Lembra disso que o Beto corria de ômega, ele corria com opalão e mesmo assim ele batia de frente ali. E hoje a gente tem pilotos também resgatando isso para molecada que vai lá, que vai assistir. É realmente um esporte que arrepia, né? Exatamente. Inclusive, teu pai, o Anselmo, cara, dando um abraço para ele. Trabalhamos muito junto e andamos todas as provas. Ele que me botou no caminho a Lages na época, a gente começou a ir nos autódromos e estou até hoje junto nessa batalha aí e participando do esporte. Pouca gente sabe, meu pai inclusive chegou a ser piloto por um tempo. Ele correu algumas provas de Fusca. Isso, Almir, se você me corrige, 1989, 1990, por aí. Nessa época. Ele tinha um Fusquinha e o melhor resultado acho que foi um 3º lugar. Ele conta uma história, Glauco, muito engraçada, que ele virou a última volta em primeiro. Só que para ele achava que era a última volta. E ele em primeiro lá no Fusquinha, né? O motorzão velho quase estourando, né? Porque o Fusquinha, em comparação com os outros, ele era bem pior, né? E ele virou a última volta em primeiro e ele achava que era a bandeirada. E ele cruzou a linha de chegada e desacelerou. Beleza, e vibrando dentro do carro. E aí ganhei. Primeira vitória da carreira seria, né? E nisso passou um a toda, passou outra a toda. Ele disse, meu Deus do céu, eu acho que eu tô errado, eu acho que não terminou a prova ainda. Ele acelerou de volta e ficou em 3º colocado na prova. E foi a melhor colocação que ele já teve até hoje. Só esse tipo de esporte mesmo para proporcionar esse tipo de aventura, né? É verdade, e a gente está vendo aí imagens, né? Além do Leopoldo, na categorias A, tem o Opala, né? Que tem o William, tem o Júnior de Ibirama, o Prim, o Roden, disputando o campeonato catarinense. Então, não só participando, disputando o título. Isso também é salutar. Então, o pessoal do Alto Vale quiser prestigiar, vai prestigiar também, torcendo para o título. Então, essa rodada dupla em Londres promete muito para os pilotos do Alto Vale, né, e para toda Santa Catarina. E quem vê os carros na pista sabe que existe uma grande diferença entre os carros de corrida e os carros de rua. Mas onde será que esses carros são preparados? Aqui pertinho da gente, em Pouso Redondo, tem um preparador que é muito fera. Ele vai te mostrar um pouquinho de como funciona esse trabalho. Olha aí. Quando a corrida começa, o piloto não faz ideia do que pode acontecer. Às vezes dá tudo certo. Outras, como nessa largada da prova de Opalas, em Joaçaba, uma fechada, e o acidente que nem pareceu tão grave, deixou o carro assim. E aí entra em cena um personagem das corridas que pouco aparece, mas faz toda a diferença: o preparador. Nesse caso, o seu Ademar, conhecido como Dema no meio do automobilismo, e que é o preparador do Clóvis da Stock Car Opala A. Ele é quem tem que dar um jeito de deixar essa máquina pronta para a próxima etapa. Vai demorar uns 15 dias, vai demorar. Porque até que fica pronto a parte de funilaria, né? A minha parte não, a parte mecânica a gente faz dentro de uma semana, a gente deixa pronto. Mas a parte de funilaria, que é fibra, que a gente manda a Blumenau para fazer, né? Daí é mais demorado aí. E às vezes o mecânico tem que correr contra o tempo. O Dema viaja com o piloto para todas as etapas do campeonato. É que pode ser necessária uma intervenção em meio à disputa. Dependendo se a batida é no sábado, aí tu tem que o quê? Botar o carro para rodar no domingo daí. Aí tu tem que desmontar, tu tem que levar, que nem a gente leva motor, leva suspensão, leva tudo. Toda uma oficina praticamente de peça completa. Aí o que precisar trocar, a gente troca, se entortou a gente endireita, o que dá, quebrou a gente solda. Esse engana quem pensa que o mecânico só trabalha em caso de danos decorrentes de acidentes na pista. Nada disso. Mesmo que o carro saia ileso de uma prova, tem que ser feito um trabalho de preparação antes da etapa seguinte. É manter o carro ajustado em perfeitas condições de corrida. Isso dá muito trabalho. Dá, tem dia que dá. Depende do dia, se o dia está mais frio, mais quente, depende da pista, tudo vai da pista. Se nós chegar tipo Joaçaba é uma regulagem, São Bento é outra, nós correr aqui em Lontras é outra. E não é barato não, hein? O mecânico conta que numa situação normal, mesmo que não haja nada errado com o carro, cada etapa requer um investimento bem alto. Corrida normal hoje, o piloto gasta entre 4 e 5 mil hoje. Se não tiver problema nenhum. Nenhum. E se tiver problema, daí é o que quebrou, o que bateu, por disso que a gente está pedindo para não todo mundo se cuidar. É corrida, mas só que tomarem o máximo de cuidado para não bater, que é prejuízo para os dois lados aí, né?
Trabalho importantíssimo. E esse lance aí que a gente acabou de ver, que passou tanto no fim e também no começo da reportagem, vamos botar ele de novo para até a gente comentar um pouquinho em cima dessa imagem. Solta aí na tela. Tem a imagem do William, ele larga e logo na sequência ele acaba fechando um pouco o outro piloto. Um lance que parece ser proposital ou não, pode gerar aí... É um tema para discussão, claro. Opinião de vocês, é lance de corrida? Faz parte? É a disputa ali prova a prova, posição a posição? Tem que ver no replay aí, Ó, né? Em câmera lenta é possível ver em outra câmera, ó, o carro preto, ele vai fazer a curva e ele acaba fechando, claro. Como o traçado, a preferência era do carro preto, o verde quis ultrapassar num ponto que seria impossível de passar. Então, nesse caso aí, não tem penalização, porque se fosse penalizar alguém, penalizaria o Pala Verde. Não teve penalização nessa... Não teve, mas se fosse o caso, seria penalizado ele, que ele acabou sendo ele, se prejudicou sozinho, mas se fosse penalizar, seria ele. Então é uma situação bastante difícil, sabe, nossos comissários, é um trabalho bastante difícil. Tem que estar atento, né, Almir? Tem que estar ligado à prova toda, o tempo todo. São detalhes difíceis para avaliar na hora, não é igual a Fórmula 1 que puxa a imagem na hora, que tem um diferencial. Então a gente tem sofrido muito, inclusive com essas penalizações. E se não penalizar, fica pior ainda, porque daí cada vez batem mais. Então é um trabalho bastante árduo da FAWESC, da gente poder fazer esse trabalho. Bem difícil, mas tem que penalizar, quando for o caso. E o William até é um piloto que a gente acompanha, tem acompanhado essa trajetória dele, um piloto jovem. São as primeiras corridas da vida dele, ele agora se aventurou também na Stock 5000, que é de asfalto lá no Autódromo de Curitiba, a gente acompanhou também. E pro ano que vem, eu acho que ele vem para Marcas A, ele tá correndo na Marcas B esse ano. Ano que vem acho que ele vem para Marcas A e vai beliscar o título aí, hein, Glauco? Ele é arrojado, corajoso, e tomando sempre as devidas precauções. Claro que é um piloto que pode chegar muito longe, né? Agora, ser comissário só não é pior que ser juiz de futebol. Que não é fácil. Se equiparam ali as duas profissões, né? Não é fácil. A questão de interpretação, né? Sempre o piloto vai... Eu estava com a razão. É difícil um piloto admitir, ainda mais, realmente. A gente sabe, chega com sangue quente, acaba a prova, não adianta, tem que esfriar a cabeça, parar um pouco, baixar a adrenalina, aí depois ir lá para a torre para conversar. Geralmente, às vezes, ele quer vir discutir na hora do calor. Aí é pior ainda, né? Porque sempre o piloto, ele quer ganhar, isso está no sangue, né? E realmente da competição, mas tem que ter calma. Né? Tem que ter calma, ponderar. Os comissários estão ali, são isentos e estão ali para julgar no momento. Glauco, para a gente finalizar, uma opinião pessoal mesmo. Quem do Alto Vale leva o caneco? Eu quero que todos, né, que estão disputando aí, né? O Prim, o próprio Roden, né, o Jorge, o Leopoldo, na Marcas A também. E voltando aí, eu acho que o Michel também vai correr agora, depois Redondo, né? O Júnior teve um problema com o carro dele na Opala. Não sei se vai conseguir alcançar, mas todos têm chances. Então, são mais 3 etapas, né? Uma Joaçaba agora e mais as 2 de Lontras. Então, todos têm chance, realmente, mesmo que aqueles que não estão em primeiro, de buscar o título e é isso que nós vamos torcer. Claro, como presidente do Novo Clube, mas a gente sempre vai torcer para os pilotos aqui da região. E eu vou te colocar nessa sinuca de bico, você como presidente da FAWESC, né, Almir? E aí, arrisca uma aposta aí? Alguém do Alto Vale vai levar o caneco? Sem nenhuma dúvida, eu penso que sim, né? Meu trabalho de presidente da FAWESC tem que ser imparcial, né? Eu tenho que fazer o trabalho num contexto geral, mas torço muito, né? Eu sou daqui da região, sem nenhuma dúvida, eu tenho certeza que os pilotos daqui têm feito um bom trabalho. Falta 30% do campeonato para terminar. Tenho certeza que vai vir caneco para cá. Quantos não sei, mas quanto mais melhor, né? Tanto na nossa região, sempre o trabalho daqui sempre, graças a Deus, é bem feito, tanto pelo clube como pela FAWESC que nós temos feito, então merece os pilotos daqui também, sem nenhuma dúvida, ser os campeões. Tá certo, e a gente vai acompanhar isso bem de pertinho. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Então não esqueça você aí de casa, dia 5 e 6 de dezembro, as etapas de Lontras aqui do Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra. Gente, no próximo bloco eu volto para falar de futebol e principalmente de um clássico que vai chamar bastante a atenção dos torcedores aqui do Alto Vale. Vasco e Fluminense. Quem será que leva? No próximo bloco a gente vai conversar a respeito. Esporte RBA, quem curte esporte, tá aqui. Até já!